Olá a todos que nos acompanham pelo blog Ciência Informa. Eu, Guilherme Artioli, estou hoje aqui com a professora Fabiana Benatti e a gente vai discutir um pouquinho sobre a dieta cetogênica, né, que aparece por aí, geralmente com outros nomes, né, são aquelas dietas em que você corta o carboidrato, mas um corte bem drástico, né, geralmente para quase zero, que são as dietas do tipo Duncan, qual mais, Fabi? Começando pela Atkins, né? Acho que foi Pela a Atkins, acho que é primeira a que mais foi a famosa de mais famosa, todas. exatamente. Essas dietas que cortam carboidrato, que levam as pessoas a um emagrecimento rápido, né, uma perda de peso rápido. E a gente vai discutir um pouco quais são os efeitos sobre o metabolismo, como é que funciona. Então, passa a palavra a você, Fabi. Houve muita polêmica em volta disso, né? No início, quem era contra era extremamente contra e só via os aspectos ruins da dieta. Né? E hoje eu acho que isso já vem caindo um pouquinho por terra, as pessoas estão olhando para isso com um olhar um pouquinho menos radical, vai por assim dizer. Então, quando veio a dieta Atkins, o pessoal até brincava, falando que o criador da dieta Atkins morreu do coração com, sei lá qual idade, agora eu não me lembro. Né? Então, que se fosse tão boa, então ele não teria morrido do coração e assim por diante. Né? Mas aí quando a gente olha para os resultados, e foram muitos os estudos feitos, até comparando a dietas low fat, que seriam o inverso, normalmente essas dietas low fat ou com baixa gordura Tem são mais muito, carboidrato, muito né? mais carboidrato, sem muito controle sobre o que era mais refinado ou de mais alto índice glicêmico e assim por diante, mas há aí uma grande gama de estudos que falam sobre isso. E aí o que parece ser de resultado mais importante desses estudos ela não é tão maléfica como você achou que era, né? Ela não parece ter tantos efeitos maléficos, ou na verdade quase nenhum efeito maléfico do ponto de vista cardiovascular. E aí começou-se a ver que as pessoas até tinham melhoras, principalmente dos triglicérides e da glicemia, né, que são aspectos que são diretamente afetados pelo nosso consumo de carboidrato diário. E aí? Então, só para deixar claro, quando você corta os carboidratos, quando você reduz a ingestão de carboidratos, você diminui a sua glicemia de jejum e você diminui a quantidade de triglicérides, Isso para quem tem isso que são alterado. índices melhores que resultariam em uma melhora uma proteção maior sobre o risco cardiovascular. Exatamente. Aí um grande medo era que as pessoas restringindo o carboidrato consumissem muita gordura, né? Principalmente gordura saturada, né? Tema, aliás, para um post ou vídeo futuro, né? Sobre essa grande polêmica. E aí, com isso, pioraria, por exemplo, aumentaria colesterol ruim, etc. E apesar de haver um ou outro relato, ou uma outra pessoa que parece ser um pouco hiperresponsiva a esse tipo de dieta, no geral, também isso não parece acontecer. Mas o mais interessante disso é que as pessoas realmente emagrecem mais rápido, isso comparativamente a uma dieta de low fat, nas primeiras semanas, principalmente. E aí parece haver dois aspectos importantes nesse sentido. Quando a gente corta o carboidrato, a gente tem uma drástica redução dos nossos estoques de glicogênio, né, que é o estoque de carboidrato nos nossos tecidos. E isso leva a uma perda de água associada. Então, Porque o glicogênio é um polímero de moléculas de glicose e a glicose tem aquela capacidade de puxar a água para dentro exatamente. da célula. Quando você perde esse glicogênio da célula, quando a glicose sai da célula, a água sai junto. Então você Exatamente. fica mais leve na balança. Exatamente. Aí muita gente nisso falava, você fica mais leve na balança, mas não necessariamente você perdeu gordura, então às vezes você até engordou e tal. Mas com o passar do tempo, a gente vê que isso mais ou menos se preserva e as pessoas continuam emagrecendo. Assumindo que as pessoas conseguem manter esse tipo de dieta por muito tempo. Esse é um segundo ponto. Mas aquelas que conseguem, emagrecem. Então, quando você pega duas dietas, por exemplo, as mais extremistas, né, low fat e low carb, você vê que ao longo de 6 meses, no início, as pessoas que fazem o low carb, isso é bem, né, o low carb ou dieta cetogênica, isso já é bem específico. Elas têm uma perda de peso um pouco mais proeminente. Quando vai chegando nos 6 meses, isso vai se normalizando em relação à dieta low fat, isso se elas tiverem o mesmo déficit energético. E aí chega ao final de um ano, tá tudo igual. E às vezes as duas já voltando mais ou menos no sentido que era anteriormente. E aí quando você olha para os dados de consumo nutricional desses artigos, aí vem o mais interessante de tudo. Aí você vê que no início, primeiro, a dieta cetogênica parece ter um efeito interessante simplesmente porque ela é hipoenergética, porque ela é monótona. Pense você, se você tirar todo o carboidrato da sua dieta, o que você vai comer? Invariavelmente você vai comer menos alimento, Exatamente. menos calorias. Por mais que você tenha tudo liberado, né, sei lá, queijo, ovo, etc., você não consegue compensar caloricamente essa retirada Não de deixa de carboidrato. ser uma dieta restritiva. Não deixa de Mais ser. uma dieta Mais uma restritiva, dieta como a maioria restritiva. delas são. Que em 6 meses funciona. E a pessoa emagrece, já se esperaria que uma pessoa que perde peso tenha melhoras dos aspectos cardiovasculares, né? Então no perfil lipídico, glicemia, etc. Então também já não dá para dissociar muito o efeito do outro. Então o que parece, né, mais uma vez, né, que de fato é uma dieta que por ser mais monótona é hipocalórica
E aí as pessoas emagrecem. Só que aí você olha para o dado nutricional naquele início, todo mundo segue bonitinho. Você vê os percentuais mudando de consumo de gordura, né, de proteína, etc. Perto dos 6 meses, isso já vai voltando à normalidade. Com 1 ano, todo mundo come exatamente o que comia anteriormente. E aí você olha para a conclusão do artigo, ele não leva isso em consideração. Né? Ele fala que a dieta cetogênica pode ser melhor um pouquinho, porque perdeu 2 quilos a mais ali no início, mas você chega ao final do ano, todo mundo voltou a comer o que já comia. Isso está em artigo científico e ninguém olha. Então, basicamente, é assim, enquanto você conseguir manter a dieta, Sim. ela vai ter algum efeito provavelmente positivo. Exatamente. A questão é que a grande maioria das pessoas não consegue manter por muito tempo uma dieta que seja tão restritiva como uma dieta que seja zero em carboidrato. Algo que a gente já falou várias vezes. Mas tem gente que consegue. Não necessariamente tão restritiva em termos de carboidrato, mas diminuir a quantidade de carboidrato. Tem gente que consegue, perde lá os seus quilos e se mantém. É ruim, é negativo eu fazer uma dieta mais cetogênica ou mais restrita em carboidrato? Depende do seu estilo de vida. Ruim do ponto de vista da saúde? Não parece ser. Né, no sentido de você ter piora nos seus parâmetros, né, cardiovasculares e assim por diante. Mas se você for um atleta de alta intensidade, se for um atleta que depende muito mais de carboidrato, De do seu glicogênio nos seus né? músculos para você desempenhar bem durante os treinos ou durante as competições. Exatamente. Então, para essa pessoa, aí talvez acho que não seja tem esse ponto a melhor maléfico. estratégia. Exatamente. E só para a gente terminar aqui, Fabi, explica para o pessoal por que essas dietas se chamam cetogênicas, o que está por trás desse nome cetogênica e por que nem toda dieta que é pobre em carboidrato é necessariamente uma dieta cetogênica. Bom, na verdade ela é chamada de cetogênica porque quando a gente não consome carboidrato, a gente passa a oxidar mais gordura, né? E aí com essa oxidação de gordura mais elevada, a gente forma como consequência corpos cetônicos. Né? E esses corpos cetônicos, por isso é chamada de cetogênica, não são de todo o mal, na verdade, eles são uma adaptação, na verdade, do nosso organismo. É uma forma que o organismo tem de utilizar aquela energia que veio da gordura. Porque os corpos cetônicos são utilizados como substrato energético por órgãos como o coração, até o cérebro, né, até o músculo esquelético, né, coisa que ninguém leva em consideração. Então, na verdade, uma consequência, né, mas não necessariamente maléfica. Só que isso, muitas vezes, gera um certo odor, né, porque isso, de certa forma, é evaporado. Né? Isso, aliás, muita gente considerava a dieta cetogênica como se ela tivesse uma vantagem metabólica, achando que porque se a gente formava corpos cetônicos e isso evaporava, que a gente estava evaporando energia. Mas isso não acontece. Não é bem assim. Não. Então, esse é um ponto. E não, nem toda dieta pobre em carboidratos é cetogênica, porque se você oferece algum carboidrato para a pessoa, você não vai ter essa via tão exacerbada, né, de oxidação. Então, acho que cetogênica mesmo, quando uma dieta realmente é quase que totalmente restrita em carboidrato. E a principal característica de uma dieta cetogênica é, como a Fabi falou, um hálito, né, ou um odor que a pessoa exala de corpos cetônicos, né, que é bem característico de quem faz jejum prolongado ou de quem faz esse tipo de dieta. Algo similar a quando a gente acorda. Né? Algo parecido com o que acontece quando a gente acorda ou vai para um laboratório fazer um exame em jejum prolongado. Exatamente. A gente está com um hálito um pouco diferente, que tá é típico de corpos cetônicos. Então, a pessoa que fala que faz uma dieta cetogênica e não tem essa característica, provavelmente ela não está fazendo uma dieta cetogênica. Provavelmente não. Então acho que é isso, espero que vocês tenham gostado, acompanhe o nosso blog e inscreva-se no nosso canal do Ciência Informa. Obrigado e até a próxima. Até.